Ele estava afundado em dívidas e tinha uma vida completamente diferente do que seu avô achava que teria. Quando o senhor morreu e deixou uma casinha capenga de herança para o neto, o rapaz jamais imaginaria que uma grande surpresa se revelaria após um encontro inacreditável acontecer. Hudson era um contador em uma pequena empresa de seguros. Aquele dia estava cinza, frio, igual ao seu escritório, que era sem graça e monótono, com o som constante dos teclados e telefones tocando ao fundo. Sua mesa estava sempre coberta de papelada e seu chefe, o Sr. Martins, nunca parecia satisfeito. Não importava o quanto o rapaz se esforçasse. "Hudson, você cometeu um erro aqui de novo", repreendeu o patrão, jogando um relatório na mesa dele. "Eu não entendo como você pode ser tão burro. Vai ser descuidado assim em outra agência. Aqui eu exijo competência, não sabia?" "Desculpe, chefe, eu vou corrigir agora", disse o jovem, olhando para o relatório com olhos cansados. Hudson estava tendo um dia particularmente difícil. Os problemas pareciam se acumular e a pressão do trabalho era quase insuportável. No entanto, ele não tinha escolha senão continuar. Tinha contas para pagar e o salário de seu trabalho era o que permitia que ele contratasse uma cuidadora para seu avô doente. E por falar nisso, meio que como um pressentimento ruim, seu telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era a moça, a cuidadora do senhorzinho. O coração do rapaz parou. Ele sabia o que a chamada significava, mesmo antes de atender. "Hudson, é a Marta", disse a voz do outro lado da linha, hesitante. "Seu avô... Bem, ele se foi." O homem sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ele sabia que esse dia viria, pois seu avô estava acamado há meses, mas nada poderia prepará-lo para a dor que sentiu naquele momento. E a mulher acrescentou: "Ele deixou uma carta para você." "Obrigado, Marta", disse Hudson, a voz trêmula. Ele desligou o telefone e se sentou, olhando para o relatório em sua mesa, mas sem realmente vê-lo. As lágrimas começaram a correr pelo seu rosto, quentes e incessantes. O mundo ao seu redor desapareceu e tudo o que restou foi a dor da perda. Seu amado avô, a pessoa que sempre esteve lá para ele, a pessoa que basicamente o criou, tinha partido. Depois de alguns minutos, o jovem se levantou, limpou as lágrimas e pegou suas coisas. Ignorou completamente os olhares curiosos de seus colegas e o olhar severo do Sr. Martins. Nada daquilo importava agora. "Eu tô indo embora, Sr. Martins", disse Hudson com a voz firme, apesar da tristeza em seus olhos. "Como assim? Mas ainda tem trabalho a fazer? Eu vou demitir você, garoto", protestou o patrão, enfurecido. "Aconteceu uma emergência familiar", disse o rapaz, encarando o chefe. "Meu avô morreu. Então, até amanhã." E com isso, Hudson saiu do escritório, deixando para trás o mundo cinza de seu trabalho. Ele tinha um encontro com Marta, uma carta para ler e um adeus para dizer. Seu coração estava pesado com a tristeza, mas ele sabia que tinha que enfrentar a realidade. Seu avô se foi e a vida, por mais difícil que fosse, tinha que continuar. Dessa forma, ele encontrou a moça em uma cafeteria próxima. Ela parecia cansada, mas havia uma gentileza em seus olhos. O jovem a agradeceu por todos os anos de cuidado com seu avô e ela lhe entregou uma carta amassada e amarelada. "Seu avô estava escrevendo isso para você", disse Marta, com um sorriso triste em seus lábios. "Eu sinto muito, Hudson." Hudson agradeceu a ela, e então ela se levantou para ir embora. O rapaz olhou para a carta em suas mãos por um momento e
chorando, a abriu. Meu querido Hudson, começava a carta. Sei que o tempo tem sido cruel. A minha mente tem se desvanecido. Mas há momentos de clareza. Nos últimos dias, quando me lembro, tenho pensado muito em você e na herança que gostaria de deixar. Eu não quero que você apenas herde o barracão antigo, mesmo que esse lugar tenha sempre sido o nosso refúgio. Eu sempre vi algo mais neste terreno, além de apenas uma velha casa. A terra sob nossos pés guarda segredos. Durante minha vida, descobri algo inacreditável aqui no nosso cantinho. Eu quero que você saiba que... A carta terminava abruptamente. O homem podia imaginar seu avô, frágil e cansado, lutando para escrever cada palavra. Ele fechou os olhos e as lágrimas começaram a cair novamente. A lembrança de seu Afonso veio como uma onda. Hudson foi praticamente criado por ele depois que sua mãe morreu e seu pai, um alcoólatra violento, abandonou a família. A casa de seu avô sempre foi um refúgio, um lugar de amor e segurança. Ele e o velhinho gostavam de desmontar eletrodomésticos antigos e tentar montá-los novamente. Passavam horas na oficina do avô, rindo e aprendendo juntos. Esses eram os momentos mais felizes da vida do garotinho. Mas o tempo é implacável. Seu Afonso desenvolveu Alzheimer e, lentamente, esqueceu tudo. Hudson, agora adulto, trabalhou incansavelmente para pagar uma cuidadora e manter o avô confortável durante os últimos 2 anos. Apesar de todas as dificuldades, o jovem nunca deixou de amar seu avô. Ele era a única família que tinha, e então ele se foi. Hudson guardou a carta no bolso e pagou a conta. Saiu da cafeteria e caminhou até o ponto de ônibus. Ele sabia que tinha um longo caminho pela frente agora que estava sozinho, mas estava determinado a honrar a memória de seu avô. Então enxugou as lágrimas, ergueu a cabeça e seguiu em frente. O funeral de seu Afonso foi digno e bonito, a despeito da simplicidade. Pessoas de todos os cantos da pequena cidade vieram prestar suas últimas homenagens ao velho sábio. O neto sentiu-se grato pela demonstração de carinho e respeito, ainda que a dor insistisse em castigar seu peito. Passados alguns dias, o jovem foi visitar a casa que herdara. A viagem até o local era longa e trabalhosa. Pegou o ônibus até o último ponto e caminhou o resto do caminho a pé. Um trajeto familiar que lhe trouxe lembranças doces e amargas. E quando finalmente chegou, a casinha estava lá. Assim como em suas memórias, uma estrutura cansada e desgastada, de tábuas soltas e pintura descascada. O jardim onde outrora floresciam belas margaridas estava tomado por ervas daninhas. Era um barracão mal acabado e ele nunca entendeu como seu avô conseguiu morar ali, naquelas condições, por tanto tempo. Ele abriu a porta rangente e entrou. Ao entrar, o cheiro de madeira velha e poeira atingiu suas narinas, trazendo consigo uma onda de nostalgia. O silêncio reinava e Hudson podia ouvir os ecos de risadas e momentos felizes que já tinha passado ali. O rapaz caminhou pelos cômodos vazios e, a cada passo, as lembranças tomavam a sua mente. A sala, onde ele e seu Afonso assistiam aos jogos de futebol aos domingos. Futebol é como a vida, Hudson. O avô costumava dizer. É preciso estratégia, trabalho em equipe e, acima de tudo, amor pelo que se faz. Os olhos do jovem ficaram marejados. Na cozinha, ele pôde ver a si mesmo desmontando rádios, televisões e celulares velhos, espalhando ferramentas por toda a mesa, enquanto o senhor fazia um lanche para eles. O mundo é um quebra-cabeça, meu garoto, seu Afonso dizia.
E nós somos os montadores. Hudson sentiu as lágrimas escorrerem pelo seu rosto. Tudo ali lhe remetia ao seu avô, e a dor da perda parecia não diminuir. Os quartos, o jardim, o quintal, tudo. O homem olhou tudo ao redor com o coração apertado. "O que eu vou fazer com você, casinha?" perguntou, a voz embargada pela emoção, pois não sabia como deveria prosseguir a partir dali. Passou a mão pelas tábuas de madeira, sentindo a textura áspera sob seus dedos. Ele não queria se desfazer do barracão, mas precisava de dinheiro. A vida não estava fácil e as contas não paravam de chegar. O pior é que, do jeito que aquele lugar estava, a deploração evidente não deveria valer muito. O sol começava a se pôr e o Hudson viu que deveria ir embora. Seu Afonso vivia com a luz de velas, dizendo que trazia um ar romântico para casa. Mas a verdade é que a energia elétrica era um luxo que não podiam se dar. Portanto, tudo ficaria muito escuro em breve. Assim, o jovem se despediu da tapera, prometendo voltar. Ainda tinha muito o que decidir, muito o que resolver. Porém, agora era hora de ir para casa descansar e se preparar para mais um dia de trabalho. Com um último olhar para trás para a velha casa, Hudson partiu, com o coração pesado, mas cheio de lembranças preciosas. A estrada de terra batida, que parecia um espelho da própria casa, desgastada, mas carregada de histórias, desaparecia sob seus pés enquanto ele se distanciava. O crepúsculo pintava o céu de um laranja suave, e as sombras do dia se desvaneciam lentamente. Chegando em casa após o longo e cansativo dia, o rapaz se encontrava envolto em pensamentos. A questão do que fazer com a velha casa o consumia, como um quebra-cabeça insolúvel. "E se eu vender?" ele se perguntava. "Não, eu acho que não daria certo. O barracão não vale quase nada e eu não tenho como reformar." Ele ponderava, sentindo um nó no estômago. Hudson morava em uma pensão humilde, em uma parte mais pobre da cidade. A estrutura era velha e mal cuidada, com um cheiro constante de mofo que impregnava as paredes e os móveis. A dona do local era uma mulher de meia idade, de aspecto rabugento, que parecia mais interessada no dinheiro do aluguel do que no bem-estar dos inquilinos. Assim que ele abriu o portão da casa e entrou, a mulher veio ao seu encontro exigindo o aluguel. "Moleque, cadê meu dinheiro? Você não paga, vai fazer 2 meses. Ou você paga ou vaza. Tem milhões de pessoas querendo o seu quarto." E com a expressão cansada, Hudson disse: "Ainda não recebi o pagamento, dona Helena." Ela bufou, murmurando algo sobre responsabilidade antes de se afastar. Ele suspirou, subindo as escadas rangentes até seu quarto, angustiado com aquela vida medíocre que tinha e por não ter conquistado nada ainda. Seu quarto, por exemplo, era um espaço pequeno e mal iluminado, com uma única janela que dava para um beco escuro. Uma cama de solteiro, uma cômoda velha e uma cadeira compunham o mobiliário, deixando aquele quarto feio, mais feio ainda. O cheiro de mofo era horrível, porém, ele estava acostumado. Sentando-se na cama, ele se permitiu um momento para lamentar a vida que levava. Lembranças de seu avô lhe vieram à mente, em particular uma frase que ele costumava dizer: "Hudson, você vai fazer grandes coisas na vida. Eu sei disso." O rapaz riu amargamente, balançando a cabeça. "É, vovô, parece que dessa vez você errou. Eu me tornei um fracasso." E então continuou a pensar em possíveis soluções para o dilema do barracão. "E se eu demolir e vender o terreno? Deve dar alguma coisa, né?" murmurou para si mesmo. Acho que vai ter que ser isso. Eu vou demolir e ver quanto eu consigo naquele pequeno terreno. Deve dar pelo menos para pagar as dívidas do tratamento dele." No entanto,
A fadiga do dia começou a pesar, e apesar de seus pensamentos, ele acabou adormecendo. De repente, quando a escuridão da noite se aprofundou e o silêncio da pensão o envolveu, um sonho se apoderou de Hudson. Ele se encontrava repentinamente na casa de seu avô, reconhecendo cada detalhe desgastado e familiar do ambiente que havia deixado apenas algumas horas antes. Mas havia uma diferença crucial: a presença de seu avô. Só não era bem o avô como ele se lembrava. Era uma figura translúcida com a forma dele, envolta em uma luz suave e brilhante. Vestia as roupas velhas que sempre usava, os cabelos brancos encaracolados que Hudson se lembrava de alisar quando criança. Parecia mais um espectro, uma sombra do homem que Afonso havia sido em vida. Uma aura de mistério e desconhecimento envolvia a figura, deixando o neto ainda mais intrigado. "Vovô?" exclamou, estendendo a mão na tentativa inútil de tocá-lo. Porém, a figura não respondia. Continuava perambulando pela casa, tocando objetos aqui e ali, com um propósito que o jovem não conseguia discernir. Ele o seguia com o coração batendo forte no peito e a confusão formando uma névoa em sua mente. "O que é que você está tentando me mostrar, vovô?" Em determinado momento, a figura parou e apontou para um canto específico da sala. Hudson seguiu o olhar do fantasma e lá no canto, atrás do piano velho e caindo aos pedaços, se deparou com uma velha caixa de sapato, esquecida e coberta de poeira. "Não entendo, vovô!" Hudson gritou, com o desespero tingindo sua voz. Mas o espectro permaneceu em silêncio. Em seguida, o vulto se moveu novamente, desta vez saindo da casa e adentrando o quintal. Parou abruptamente e apontou para o chão. O rapaz olhou para baixo, mas tudo o que viu foi a terra batida e pedras. Nada que chamasse a atenção. "O que você quer dizer com isso?" perguntou com frustração e confusão o dominando. Só que mais uma vez, a figura continuava em silêncio, apenas apontando e movendo-se ao redor do terreno. Hudson sentia uma mistura de sentimentos conflitantes e, acima de tudo, um desespero crescente para entender a mensagem de seu Afonso. "Por favor, vovô, fale comigo, eu preciso entender!" implorou. Entretanto, tudo o que conseguiu foi um silêncio obstinado. Então, em um determinado momento, o vulto se voltou para Hudson e apontou diretamente para ele. O olhar do espectro era intenso, quase aterrorizante. O jovem sentiu um arrepio percorrer sua espinha. E de repente, aquela criatura voou em sua direção. Hudson gritou: "Vovô! Vovô!" e caiu no chão. Com um susto, ele despertou, ofegante e coberto de suor frio. Estava de volta ao seu quarto na pensão, com a luz da manhã filtrando pela janela. O sonho, embora ainda vívido e perturbador, parecia agora distante e desconexo, mas a intensidade do olhar de seu avô, ou do que quer que aquilo fosse, permanecia em sua mente como uma lembrança inquietante que o fazia questionar o significado de tudo aquilo. Hudson se sentou na cama, passando as mãos trêmulas pelo seu rosto suado, tentando recuperar o fôlego. Olhou ao redor do pequeno quarto, com os olhos se acostumando com a luz da manhã que entrava pela janela suja, e então decidiu ir até o casebre novamente. Ele embarcou no ônibus de volta à cidadezinha com os pensamentos girando em torno do sonho. A viagem parecia interminável, cada parada e balanço do ônibus aumentando sua ansiedade. Quando finalmente chegou, estava ofegante, com o suor escorrendo pela testa, a respiração pesada enchendo seus pulmões de ar quente. Assim que entrou na casa, um frio intenso percorreu seu corpo e os pelos de seus braços se arrepiaram. O silêncio do barracão parecia ecoar em seus ouvidos e a memória do sonho invadindo sua mente.
Ele olhou ao redor com o coração batendo forte no peito, os olhos correndo de um lado para o outro, e então lembrou-se do piano, do vulto de seu avô apontando para trás dele. A velha caixa de madeira escondida lá. Ele correu até o piano com a respiração pesada ecoando na sala vazia. Com muito esforço, moveu o pesado instrumento, revelando a caixa. A mesma caixa que havia sonhado. Como é possível? Eu nunca vi essa caixa antes. Murmurou confuso. Ele não tinha conhecimento da existência daquela caixa, então como poderia ter sonhado com ela? Com as mãos trêmulas, abriu a tampa, revelando o conteúdo. Havia várias coisas. Fotografias antigas, cartas amareladas pelo tempo, objetos pequenos e desgastados. Mas o que realmente chamou sua atenção foram 2 documentos. O primeiro era o registro do terreno. Ele escaneou as palavras rapidamente, com o coração acelerando à medida que a verdade se mostrava. O terreno, que ele acreditava ser minúsculo, na verdade era uma vastidão de terra. Hectares e mais hectares, que se estendiam além do que seus olhos podiam ver. "Por que você nunca me disse isso, vovô?" sussurrou o rapaz, incrédulo. E então, ele viu o outro documento. Era uma amostragem do solo, amassada e amarelada pelo tempo, mas ainda legível. E lá estava o termo que fez seu coração quase parar. Lítio. Um minério valioso, fundamental para a fabricação de baterias de íon lítio, usado em praticamente todos os dispositivos eletrônicos modernos. Se as informações do documento fossem verdadeiras, aquela terra valia uma fortuna. Hudson caiu de joelhos com o documento ainda em suas mãos trêmulas. Ele sentia o coração acelerado como se estivesse prestes a explodir. As lágrimas começaram a cair. Um misto de alívio, choque e uma pitada de esperança enchendo seu peito o invadiram. Se aquilo fosse verdade, sua vida poderia mudar completamente. E tudo graças ao avô que ele tanto amava e sentia falta. E então, em meio à confusão de sentimentos que o dominavam, Hudson decidiu agir. A possibilidade de haver lítio nas terras do avô era tão surpreendente, tão assustadora, que ele sabia que tinha que confiar. Assim que recebeu seu pagamento, na semana seguinte, usando cada centavo que tinha, dinheiro destinado inclusive ao aluguel do seu quartinho mofado e à comida de cada dia, ele contratou um serviço de amostragem de solo. Estava tudo em jogo naquela decisão. Uma aposta que poderia mudar a sua vida ou afundá-lo ainda mais na pobreza. Os dias que se seguiram foram torturantes. Cada minuto se arrastava enquanto o homem aguardava os resultados, com suas noites preenchidas por sonhos ansiosos e dias marcados por uma antecipação quase insuportável. Ele mal comia, mal dormia por causa da tensão que consumia cada pedaço dele. E finalmente, o dia chegou. O envelope branco e inócuo chegou pelo correio, com o futuro daquele pobre rapaz contido em suas folhas de papel. Ele abriu o envelope com as mãos trêmulas e os olhos varrendo as palavras impressas no papel. Sim, havia lítio. Havia lítio em suas terras. Havia lítio em quantidades que faziam suas terras valerem milhões. A onda de alívio que o atingiu quase o derrubou. Ele caiu de joelhos no chão e as lágrimas escorriam pelo rosto enquanto ria e chorava ao mesmo tempo. A sensação de alegria, de alívio, era avassaladora. Ele estava rico agora. Não precisava mais se preocupar com o aluguel, com a comida, com o futuro. Nós conseguimos. Conseguimos, vovô. Sussurrou ele, olhando para a casinha que não precisava mais ser demolida. E por um momento, jurou que viu algo que parecia com o vulto do seu avô, lá, sorrindo para ele antes de desaparecer. Naquele instante, Hudson, de alguma forma, sabia que seu Afonso estaria orgulhoso. Sabia que seu avô sempre soube que ele faria algo grande. E então, com um sorriso no rosto e lágrimas nos olhos,
Hudson se levantou e olhou para a vastidão de sua terra, para o seu futuro. Ele estava pronto para o que viria a seguir e sabia que não estaria sozinho nessa jornada, porque seu avô, Afonso, o homem cuja presença jamais seria substituída, ainda estava com ele de algum jeito, guiando-o em cada passo de seu caminho. E se você gostou dessa história, com certeza o próximo vídeo que está aparecendo aqui na sua tela vai te emocionar também. Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu gostei e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhuma das nossas próximas histórias emocionantes. Um beijo grande e até o próximo vídeo!